começamos a semana passada a falar do pós-modernismo e quais implicações o pós-modernismo trouxe para a sociedade em que nós vivemos e o que a igreja, como a igreja deve se portar diante do legado, podemos assim dizer, do pós-modernismo, ou diante daquilo que o pós-modernismo deixou. Então nós intitulamos essa série, que só tem 4 estudos, de o desaparecimento de Deus. Porque isso foi uma das marcas que o pós-modernismo deixou na sociedade. Deus foi desaparecendo aos poucos da sociedade, que já não vive mais para Deus, mas vive para si, se preocupa mais com o seu bem-estar, se preocupa consigo mesmo e não mais com Deus. Então essa é a nossa proposta, mostrar como a sociedade pós-moderna abandonou Deus. E para isso nós escolhemos o texto que nós já lemos de Salmo 14, nós lemos esse salmo na nossa inicial do culto, e hoje nós vamos falar do poder da mídia. Como é que a mídia ajudou e ainda ajuda, a sociedade a negar Deus no seu coração, a fazer com que Deus ou com que Deus desapareça no dia a dia. Escolhemos também ler um texto, eu quero ler junto com os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, leremos os versículos 21 e 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Depois nós voltaremos no Salmo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Paulo, ele vai falar aqui de diversos preceitos, a partir do capítulo 5. Paulo, ele tem aqui um bloco de recados, mas um bloco de anotações em que ele repassa para a igreja, e essa parte dos diversos preceitos, Paulo diz isso: julgai todas as coisas. Paulo está dizendo, examine todas as coisas. O julgar aqui não é de julgo, como nós dizemos de um juiz que julga uma causa, mas aqui, examinar todas as coisas. E aí ele diz, retenha o que é bom. Como é que você pode saber se uma coisa é boa ou ruim sem que você examine? Não é verdade? Isso em tudo na vida, a gente precisa examinar para saber se aquela coisa é boa ou ruim. E aí Paulo diz, a partir do momento que você examinou para saber se é bom ou ruim, então agora você pode fazer o quê? Abster-nos de toda forma de mal. Então Paulo diz, abandone todo o mal. Se você examinou, detectou que é bom ou ruim, então afaste-se de todo o mal, de toda forma má. E essa é a nossa proposta, mostrar como essa geração não faz isso. Como essa geração que nega Deus no seu coração, como ela não examina as coisas, principalmente quando nós falamos de mídia. E mídia aqui nós vamos abranger todas, tá? Desde as redes sociais, passando com televisão e outras coisas mais. Então a nossa proposta nessa noite vai ser falar um pouquinho de uma análise da mídia, desde a prensa de Gutenberg, com os 3 grandes pilares da mídia, né? Que é a prensa de Gutenberg, depois a televisão e a internet. E aí então nós vamos falar do mundo visual. Que mundo é esse? Por que é tão atrativo o mundo visual? Por que as pessoas gastam horas e horas e horas no mundo visual? Que também é o mundo do instante, é o mundo do aqui e agora, não é o mundo do depois. E também este mundo é o mundo do distante. E aqui distante nós vamos falar que é as pessoas que correm para as redes sociais para fugirem dos seus reais problemas do mundo real. Vamos falar do mundo de entretenimento, onde as pessoas querem se entreter para também, e não julgando esses entretenimentos se são bons ou ruins. E aí nós vamos falar do mundo opcional, e diante disso o que fazer?
Pronto, nós sabemos das coisas ruins. O que nós fazemos? Qual é o nosso papel como igreja? Como que a gente enfrenta esse mundo cibernético, esse mundo tecnológico, este mundo em que até as palavras que se usam aí a gente nem faz noção do que é. Se você conversar com algum adolescente ou alguma criança, você vai se assustar com algumas palavras, você vai ter que pedir informação para a criança ou para o adolescente do que significa aquela tal palavra, que é um termo da tecnologia, um termo que se usa muito na mídia. Tá? E aí então nós vamos falar da importância de Jesus neste mundo tomado pela internet ou pelas mídias, se faz importante anunciar Jesus. E aí assim nós concluiremos. Então a primeira análise que nós faremos é o conceito, né? Sempre bom lembrar, eu sempre lembrar que o conceito de pós-modernidade na nossa sociedade. E o conceito do pós-modernismo, ele vem lá, um conceito que surgiu ali entre 39 e 45, após a Segunda Guerra. Então o pós-modernismo ou pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Tá? Lembra, nós falamos, né? A pós-modernidade ela trouxe mudanças em todas as áreas da vida da sociedade, na arte, na música, na filosofia, na sociologia, na ciência. Lembra? Ela traz um novo conceito, uma nova significação para aquilo. Tá? E esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, tá? Da expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural, bem como o sistema capitalista, a lei do mercado de consumo e da globalização. São todos termos pós-modernos. Alguns desses termos são bem utilizados nos dias de hoje, tá? Principalmente falando sobre globalização, sobre sistema de livre mercado e consumo, são palavras bem usadas nos dias de hoje. Bom, e o pós-modernismo e a mídia? Que relação eles têm? Bom, na pós-modernidade, a mídia ela desempenha um papel importante na divulgação, influência e atuação nesse processo. Sem dúvida nenhuma, a pós-modernidade ela tem como sua grande companheira, ou o pós-modernismo tem como sua grande companheira, seu grande braço direito a mídia. Porque é através dos meios de comunicação que se divulgam essa mudança de ideias, esse novo ressignificar das coisas. É através da divulgação dos meios de comunicação em que se vende a ideia do pós-modernismo. E aqui um filósofo francês o filósofo Frédéric Jamet, ele tem uma ideia sobre isso, ele diz isso sobre o pós-modernismo, que o pós-modernismo e o capitalismo de mídia são sinônimos, tá? Para ele são a mesma coisa. Os grandes meios de comunicação de massa, jornais, revistas, rádio, TV, internet e cinema, têm grande responsabilidade pelo tipo de pessoas pós-modernas. Ele vai dizer assim, que o meio de comunicação, para o Frederic Jameson, ele é responsável direto pela formação das pessoas no dia a dia. E ele tem razão nisso aí. Tá? Eu não sei se os irmãos, quando eram na sua fase de infância ou adolescente, você queria ser como alguém. Por exemplo, se você perguntar para os garotos de hoje em dia, os meninos de hoje em dia, aí na sua fase pré-adolescente ou ainda um pouco mais anterior à fase infantil, com certeza, se perguntar para ele o que ele quer ser, ele vai dizer assim: eu quero ser jogador de futebol, igual o Neymar, igual o Cristiano Ronaldo ou igual o Messi. E notem que eles não estão julgando caráter. Eu e você nós julgamos caráter, eles não. Eles acham que esses três têm em comum o quê? O bom futebol. Que esses três são famosos, jogam muita bola, mas não julgam outros valores. Eles querem ser iguais a essas pessoas. As meninas, anteriormente, na minha infância queriam ser a Xuxa, a Angélica,
Algumas queriam ser alguma artista de televisão. Quem? Gisele Bündchen um pouco mais para frente, Gisele Bündchen é modelo, né? E outras queriam ser Angelina Jolie, e por aí vai, né? Então, notem, as crianças, por que elas falam que elas querem ser o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, a Angelina Jolie, a Gisele Bündchen, a Xuxa Angélica? Por quê? Porque o meio de comunicação vendeu para eles uma ideia, mostrou para eles o quê? Um modelo. E esse modelo é bom, esse modelo é interessante para a criança que absorveu aquilo ali, então ela vai lutar para ser aquilo. Então, o Frederic Jameson ele tem razão, né? Os meios de comunicação são responsáveis direto pelo tipo de pessoa que a sociedade tem. E notem, quais foram os filmes que mais fizeram sucesso nos últimos anos? Sei que fez bastante, tá? Mas principalmente o do ladrão que é mocinho. Casa de Papel mostrou isso. Todo mundo gostou dos bandidos. De La Casa de Papel. Todo mundo gostou dos bandidos. O filme do Coringa, as pessoas ficaram do lado do Coringa. O Coringa era uma vítima da sociedade. Foi isso que o meio de comunicação mostrou. O Coringa ele só era um doido, maníaco, psicótico e assassino, porque a sociedade fez dele isso. Que ele era uma vítima da sociedade, que foi violentado, que sofreu bullying, que sofreu agressão, que foi desprezado, que não teve oportunidade, que não teve uma mãe, que não teve um pai, que não teve alguém que estendeu a mão para ele. Note, foi isso que a mídia vendeu. E as pessoas então, hashtag fechado com o Coringa. E notem, elas colocam um modelo e precisam colocar o quê? Para que aquele modelo seja aceito, então elas colocam o quê? Colocam ali algo que vai chocar. Algo que vai chocar. Vítima da sociedade, pobre, aí vai para a cor de pele, vai para a questão de classe social, vai para outra para gênero sexual. E notem, o que nós acabamos de ler em 2ª e 1ª Tessalonicenses? Examinai todas as coisas. Nós precisamos examinar aquilo que está sendo colocado para nós. Então ele tem razão nisso. Ele vai dizer que pessoas que acreditam em encontrar na espetacularização do mundo e de si mesmo satisfação almejada, é o tal do Big Brother, né? Ou reality show, né? As pessoas, por que as pessoas gostam desse tipo de programação, desses reality shows? Porque ali está tudo que não presta, irmão. Ali está barraco, ali está brigas, né, que são os barracos, ali está disputa, ali está a luta para um vencer o outro, ali está a descolada, está o santinho, está todo o perfil ali. Então as pessoas... Apologia ao homossexualismo. Apologia ao homossexualismo, apologia a outras coisas. Então notem, isso não deveria atrair, né? Se fosse cumprido o que nós lemos, julgai todas as coisas e reter o que é bom, então essas coisas não chamariam a atenção. Não chamariam a atenção das pessoas. Principalmente dos cristãos. Principalmente dos cristãos. A gente fica um pouquinho bem triste. Nós temos um canal de televisão aqui, a Record, né? Nem ela contribui para que as pessoas tenham um conhecimento de Deus. Não tem uma qualidade. Nem a Record. Sim. A gente fala isso, por exemplo, quando tem alguma igreja pregando de madrugada, ou então se for um horário nobre. Tem uma explicação para isso, Paulo. Foi uma explicação. Foi muito boa a colocação do senhor. Tem uma explicação para isso. Justamente por causa desse contexto que iniciou, né? O que ele entende que é aliado ao pós-modernismo? O capitalismo de venda e consumo. Então isso está aliado. O pós-modernismo ele traz consigo a mídia de divulgação, né? Os meios de comunicação, e traz consigo o quê? O capitalismo de compra e venda. Então tudo é comércio. Por que uma televisão que é considerada evangélica, ela não tem programas atrativos para os evangélicos? Porque não vende. Não vende. Eu lembro que uns
15 anos atrás, a Igreja da Graça, ela comercializou um canal de TV a cabo. Então ela criou um canal de TV a cabo, então escolheu a dedo ali quais canais que iam ter nesse pacote de TV a cabo. Então ia ter lá canal esportivo, canal de filme, canal de entretenimento, de variedades, de jornal, tudo. Eu nem sei se existe mais. Nós chegamos a assinar, não existe mais, né? Nós chegamos a assinar com meu pai na época, né? Meu pai teve que eu ter lá, poder assistir filmes, tudo que igual, que eram filmes selecionados, não tinham conteúdo sexual. Hã? Era só filme gospel. Só filme gospel, tinha alguns filmes que não eram gospel, mas eram de qualidade. Mas não vingou por quê? Não vendeu. Não teve comércio nem entre os crentes. Os crentes continuavam a consumir o quê? Netflix, Amazon, na época era TV, não era streaming, era Sky, era Claro, era Vivo. Não consumiam esse canal de televisão da Igreja da Graça. A Record, ela é uma empresa, então ela precisa vender, senão ela não consegue pagar as taxas da franquia. Por isso que não se consegue colocar. E deveria colocar pelo tanto de crentes que tem, deveria manter, mas nem os próprios crentes assistem. Né? Então tem essa questão. A segunda questão, que eu esqueci agora que eu ia falar, a segunda questão, então, o conteúdo, né? O conteúdo. Então o conteúdo ele precisa ser precisa sofrer variedade. Eles não colocam cenas de sexo, por exemplo, mas colocam cenas de adultério, que é pecado da mesma forma. E os programas, você falou que os programas são de madrugadas, né? Sim. Então a explicação, são de madrugada, são muito cedo que a gente está dormindo. Porque são os horários mais baratos que as TVs vendem. Por exemplo, a Bandeirantes, a Rede TV e outra emissora que eu não sei, que eu esqueci, a 21 e as outras, elas vendem os horários nobres mais caro. Por quê? Porque a grande massa está assistindo. De manhã é mais barato, então, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes tinha um programa de televisão, vocês têm ainda, de manhã na Bandeirantes, 8 horas da manhã. Mas 8 horas da manhã a maioria das pessoas estão dormindo. Então, a grande massa está assistindo o quê? Depois das 11, meio-dia, 1 hora até 10 horas da noite, que a grande massa está assistindo. Então, existe a questão do capitalismo de venda e consumo. Eu preciso vender um pacote. Por exemplo, um caso, então nós temos aqui alguns comerciantes. Você não colocaria o seu produto para vender onde você saberia que não tem venda. Ninguém faria isso. Você coloca o seu produto onde você sabe que alguém vai comprar. Mesmo que o seu produto tenha finalidade de ser um produto bom, né? Produto de alta qualidade, mas você vai colocar onde vai vender. Você não vai colocar atrás dos montes, atrás das montanhas. Não vai vender nem para os guaxinins, tem lá, sei lá que tem guaxinim. Não vai vender. Você tem que colocar num bom ponto, um ponto comercial. Então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos, aí entra a questão de nós orarmos a Deus para que Deus mude a mentalidade do povo de Deus, muda a mentalidade, para que o povo possa abraçar esses meios que ainda tem para nós. Né? Por exemplo, nós temos desenhos gospel, tanto no YouTube quanto em algumas televisões. Pergunta se os pais colocam as crianças para assistir os desenhos gospel. Não colocam. Eles continuam assistindo as coisas que não edificam. Às 5 horas da manhã, quando é a Copa do Mundo, todo mundo agora. Exato. Então existe a questão que a mídia ela trabalha na sua cabeça, ela trabalha na cabeça, né? A gente vai ver isso aqui. O poder que ela tem de influência, ela influencia você e fala assim: olha, é 3 horas da manhã, mas é o jogo do Brasil. Você tem que assistir, porque você é brasileiro, você é patriota, você é Brasil e não desiste nunca. Né? Então ela vendeu uma coisa e você fica parecendo um robô, né? Parecendo um robô. Você é dominado por ela. Tá? Então tem essa questão. E tem um outro pensador também, que é o Adam Phillips, que é um psicanalista inglês, e ele disse algo bem interessante também. No século XV, olha só como a leitura que ele fez foi bem propícia de uma geração do século XV para uma geração pós-moderna. No século XV, as pessoas, se elas fossem perguntadas sobre o que queriam ser da vida, olha o que as pessoas queriam no século XV. Diriam que queriam buscar a salvação divina. No século XV, elas diziam isso. O que uma pessoa queria no século XV? Buscar a salvação divina. E aí ele pergunta, hoje a resposta é ser rico e famoso. Se você perguntar para as nossas crianças o que elas querem ser, elas querem ter
algo que prospere, dinheiro, quer ser famosa, quer ser rica, né? Uma criança pequenininha, ela já pensa no primeiro carro dela, já pensa em bens, consumo, capital, não pensa mais no divino. Isso é bem interessante. Mas vamos lá. Qual a importância das mídias sociais ou das mídias de comunicação? Quando pensamos nos meios midiáticos, parece não haver mais fronteiras a serem rompidas. Isso é fato, né? Parece que não existe mais um limite, parece que a coisa vai tomando uma proporção, parecendo uma bola de neve que vai, e você não consegue mais enxergar o fim daquilo. Então, TV, internet, jornal, revista, rádio, outdoor, etc. Tanta informação. Por onde você vai, tem algo te informando. Algo, né? E é impossível imaginar a vida sem eles. Alguém consegue ficar sem tecnologia hoje, sem um meio de informação? Você pode não gostar de televisão, você pode não assistir televisão, mas certamente você está lá no celular se informando. Você fala, eu também não gosto de celular, mas certamente você lê um bom jornal. Se você não lê jornal, você lê uma revista, você tem um outdoor que você está ali, você se informa de alguma maneira, porque é impossível viver a vida hoje sem um meio de comunicação. Você precisa ter um meio de comunicação. Você precisa ter um boletim informativo, né, da igreja ou do seu trabalho, de alguma coisa para você se comunicar, para você saber a programação daquele local. Então é impossível que a gente viva hoje sem comunicação. Qual o problema? O problema, de novo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós não estamos examinando e retendo o que é bom, e não se abstendo do que é mal. Tá? E aí, a influência que a mídia tem. A cada dia que passa, a mídia exerce uma forte influência na sociedade, impondo novas formas de... Isso é muito interessante, né? Isso é bem interessante, porque eu achei isso fantástico. Tá? A mídia, ela tem influência de se impor sobre o que vestimos, sobre a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pensar. Isso é muito interessante. Tá? A mídia pauta o que nós vamos vestir. Não basta um artista famoso começar a usar um tipo de roupa que vira moda. As pessoas não vão passar a se vestir da mesma maneira. Ou a maneira de agir. A maneira de agir. O andar, né? Não é a pessoa começar a andar de uma maneira porque alguém famoso começou a andar. Uma dança. Né? Então, as pessoas hoje procuram ver no TikTok a dança das celebridades para poder fazer igual. Impressionante isso. E a maneira de pensar. Então, se aquele fulano que eu gosto, que ele é descolado, né? ele pensa de uma maneira, penso eu igual a ele. O penso logo existe, deixa de fazer sentido para eu penso igual ao meu modelo, que na verdade seria o meu ídolo, mas a pessoa ela não tem essa ideia que está servindo a um ídolo, então é o modelo dela. Então ela pensa igual. E ela não faz o quê? Não discerne as coisas, ela não exerce o seu poder de julgamento, de julgar as coisas. Temos como exemplo a transformação de estilos de personalidades, muitas vezes por vontade de ser aceito por determinados grupos. Isso é muito interessante também. Às vezes as pessoas elas querem aderir a um estilo justamente para não ser discriminado por aquele grupo, para ser igual. Então ela faz aquilo. Eu lembro, quando eu era adolescente, nós nunca gostamos de bebida em casa, né? Minha família sempre teve problema com bebida, então bebida é algo que a gente se afasta de casa. E eu ia jogar bola com os meus amigos e todo mundo pedia bebida lá, cerveja e tal, e eu pedia refrigerante, iogurte com leite, vitamina e tal, e era aquela gozação, aquele sarro, aquela coisa assim que você ficava incomodado, Ficava incomodado, assim, caramba, todo mundo me zoando aqui. Você ficava sem jeito, chegava um momento que você pedia até escondido para eles não ouvirem que você estava pedindo. Até o dia que eu experimentei a primeira vez, horrível, coisa ruim. Você vê assim, mesmo sendo ruim, eu fui experimentar para não ficar sofrendo discriminação dos meus companheiros de futebol. Notem, então, às vezes as pessoas elas derem isso porque a mídia fala, você tem que ser igual a todos, você precisa aceitar o que está sendo colocado para você, você precisa pensar igual, você precisa agir igual, você precisa usar a mesma roupa, você precisa falar os mesmos palavreados.
ou você precisa ser descolado, style, igual os outros são. Isso é muito interessante. As mídias elas podem ser definidas como uma atividade que envolve vários processos ligados ao uso dos meios de comunicação para a divulgação de uma mensagem pública. Estes processos envolvem técnicas específicas e talentos criativos para fazer com que elas sejam utilizadas de forma eficaz, ou seja, que ela atenda, que ela consiga atrair o seu consumidor. Qual o papel da mídia? O papel da mídia é atrair os consumidores, atrair aqueles que vão aderir e vão consumir o seu produto, seja ele qual for. E qual é o impacto das grandes invenções tecnológicas? Bom, primeiro nós vamos falar desses 3 grandes impactos de todos os tempos, sem dúvidas. O primeiro foi a prensa de Gutenberg. Lá em meados do século XV, 1450, Johannes Gutenberg inventou a máquina de impressão com todos os tipos de móveis de liga metálica. E a Bíblia passou a ser impressa e disponibilizada para mais pessoas. Certamente, os reformadores ficaram em estados de graça. Entretanto, quando começaram a ser publicados outros livros religiosos, ou não, com conteúdos contrários ao ensino bíblico, dá para imaginar a preocupação e desconforto de muitos cristãos com receio da corrupção dos valores cristãos. Então imagine, se você nunca viu uma prensa, o Museu da Bíblia lá em Barueri, até hoje tem uma réplica da prensa, né? Você dá um Google lá que você vê como que era a prensa, tem alguns filmes que mostram como era feito, né? Letrinha por letrinha, numa chapa, formava aquela chapa, colocava na prensa, então se pressionava aquela chapa, então saía numa folha de papel o que estava sendo impresso, o que estava escrito naquela placa de metal ali. Era um negócio bem trabalhoso. Então você imagina, eu concordo ali com o escritor, 2 sentimentos os reformadores tiveram, creio. Um, de alegria, porque até então era feito tudo o quê? Escrito à mão, né, passado, pequenos trechos das escrituras para as pessoas, e o povão não tinha acesso ainda ao seu próprio exemplar da Bíblia. Então imagina a alegria deles quando houve a prensa e aí as pessoas puderam ler. Mas com o passar do tempo, outros livros foram também sendo impressos. E livros de conteúdo não muito bom para ela. Então eu imagino que também teve a preocupação deles ali, porque eles eram homens que estavam à frente do tempo e já conseguiam ver os malefícios que estavam no coração da sociedade. Então, esse sentimento de preocupação com a corrupção e o receio cristão, o receio e a corrupção dos valores cristãos, com certeza bateu as portas do coração dos reformadores. A televisão, ela surgiu ali meados dos anos 40, mas em 49, milhões de aparelhos de TV preto e branco já faziam parte da vida da sociedade americana. Os americanos, muitos deles já tinham aparelhos de TV. Alguns anos depois, com a chegada da TV no Brasil, a reação de alguns evangélicos, ou até mesmo de determinadas denominações evangélicas, foi de repulsa, e a TV foi taxada por estes como um instrumento de Satanás dentro da casa. E é interessante que lá nos Estados Unidos, a igreja batista, ela disse que a televisão, eles não quiseram a televisão, negaram a televisão, dizendo que elas eram aquelas câmaras que, se não me falha a memória, Ezequiel viu numa visão, as câmaras que estavam dentro de uma caverna, e ali estavam se mostrando corrupção. Eles entenderam que aquilo ali era a reprodução daquilo. E aqui no Brasil, os crentes também reprovaram a televisão, muitos foram disciplinados por ver televisão, por comprar um aparelho, muitos foram excluídos, e a igreja aqui no Brasil repudiou a televisão, seja ela aparelho, seja ela programas de rádio, de rádio e televisão. A explicação, no caso de televisão, de rádio já tinha. A explicação deles é de que os telespectadores cristãos seriam corrompidos por conteúdos impróprios ou contrários ao ensinamento bíblico. Que isso é muito interessante quando chega no Brasil, que eles têm, são vislumbres ou informações do que está acontecendo nos Estados Unidos através dos shows de rock que eram transmitidos, né, com Elvis, com Beatles, com Rolling Stones, com Led Zeppelin, com toda aquela época dos jovens rebeldes, né, que eram sexo, drogas e rock and roll. Então eles tinham já essas informações
E eles então entendiam que a televisão traria uma corrupção para a família, traria uma corrupção para o país e iria contrário aos valores bíblicos. Até hoje há uma grande discussão quanto à questão das novelas e determinados programas. Tá? Por exemplo, hoje se discute ainda se deve ter novela cristã, se deve ter programa cristão na televisão. Muitas igrejas ainda têm um pouco de receio quanto a isso. A TV imita a vida ou a vida imita a TV? Isso é algo também bem interessante. Não sejamos ingênuos, Satanás não deixará de usar uma pessoa e programações para influenciar sutilmente outras pessoas e famílias, afastando-os dos valores e princípios cristãos. Isso é óbvio, tá? A televisão ela pode ser, como ela é, né, e nós vamos falar um pouquinho disso já já, um meio de influência para o trabalho de Satanás. Tá? Ele usa realmente muitas novelas, programas, realities, outras coisas mais para corromper os valores. Mas veio a época da internet. Então, o computador pessoal, o smartphone e as redes sociais. São a época que a gente está vivendo. Né? A partir da década de 80, o foco da atenção e preocupação de muitos cristãos se volta para esses novos investimentos e a facilidade de acesso a conteúdos com potencial de corromper princípios e valores cristãos, de afetar o uso e costumes. É o grande motivo, esse foi sem dúvida o grande motivo de desconfiança e de desconforto. A internet, quando ela surgiu, foi um caos assim no meio da igreja. Não sei se os irmãos lembram disso. Se não lembram, vale a pena você depois pesquisar. Quando surgiu a internet, a primeira coisa que disseram que era a marca da besta. Era o meio que Satanás, que o anticristo iria agir na igreja, porque ali você conseguia se comunicar com as pessoas através do Messenger, através do Orkut, através de outras programações que se tinha. Então aquele aparelhinho, quando chegou no Brasil, que você ligava na tomada, colocava uma internet de escada, oh meu Deus, graças te dão pelo livramento, né? Que era horrível aquilo ali. Eles falaram assim, é o diabo que está trazendo isso aqui, já estamos chegando na época do fim. Inclusive, quando chegou no ano 2000, esses computadores eles não foram programados para muito tempo. E na época eles só tinham sobrevida, eles só tinham feito até o ano 2000. Então, criou-se a tese do bug do milênio. Porque quando chegasse no ano 2000, aqueles computadores eles regressariam no seu computador para o começo, no seu calendário, porque eles não foram feitos para depois de 2000. Né? E aí criou-se um fuzuê na igreja dizendo que era o bug do milênio, porque aí alguém profetizou que 2000 chegará, de 2000 não passará. Então ficou aquele alvoroço, crentes preocupados, vigílias, e Jesus vai voltar, aquele alvoroço todo, por causa de um simples bug que não resolveu, que era uma questão de software, tecnologia, e depois veio os Windows mais especializados e acabou esse problema. Então, é um marco histórico, assim, a prensa, a televisão e a internet foram marcos históricos, nós não podemos negar isso. Mas aí nós temos que lidar com o quê? Com o conteúdo disso. Se lá atrás os reformadores ficaram preocupados quanto ao conteúdo que era impresso na prensa, então nós devemos preocupar-se não com a televisão e não com a internet, mas com o conteúdo dela. O que está sendo propagado através dela? O que eu devo fazer? Examinar. E é isso que nós vamos ver a partir de já. Primeiro falando do mundo visual. Que mundo é esse? A televisão e o cinema e a internet comunicam por meio de imagens. E esses meios possuem algo em comum, que é a noção subliminar transmitida de que o que você vê é a verdade. Isso é verdade, né? O que vê é verdade. Hoje a gente vive por meio de imagens. Então, se eu colocar um logozinho aqui do WhatsApp para não escrever nada, você vai ler o quê? O WhatsApp. Se colocar um logozinho do Facebook, você vai ler Facebook. Se não está escrito nada, você sabe, esse é o Facebook, esse é o WhatsApp, esse é o TikTok, esse é o YouTube. Ou se eu pegar o logo da loja do seu time e colocar aqui, você vai saber que aquele logo representa uma empresa. Ele tem algo escrito ali, mesmo sendo só um símbolo. Mesmo sendo só um símbolo. Se eu colocar o símbolo de um partido político,
Aqui você vai saber, você vai ler muita coisa. Você vai ler o que significa aquele partido, você vai ler a finalidade daquele partido e você vai ler o que? As ideologias daquele partido, através de um símbolo. Isso a gente não é novo. Antes da escrita, o mundo, as coisas eram comunicadas através dos pictogramas. As pessoas, lá na época da Idade Antiga, elas se comunicavam através de símbolos, através de hieroglifos. Então, se desenhava lá, um desenho significava alguma coisa. Por exemplo, a palavra pai, em hebraico, ela é um desenho que ele tem uma casa, tem um boi e tem um filho. Tá? Se não me falha a memória, é isso. Tá? Quando você olha para aquilo ali, você fala, o que tem a ver uma casa, um boi e um filho? Né? Então, aquilo significa a casa do pai. O filho que está na casa do pai, ou seja, em todo um contexto ali escrito. Então, nós só avançamos na história, mas isso já era algo usado. Então, o mundo de hoje é um mundo visual, é um mundo que se comunica através do quê? Das imagens. E é interessante, você de certo, você já saiu em algum passeio seu assim, e de repente deu vontade de você tomar uma Coca-Cola, ou comer um lanche do Burger King ou do Big Mac, ou de alguma outra coisa assim. Do nada, assim. Não foi do nada. Não foi do nada. A tua mente, ela armazenou algumas imagens que no devido tempo ela está instigando os seus outros instintos a consumir aquilo que está reservado lá no coração, que está reservado no arquivo de memórias. Os símbolos que são comunicados nos dias de hoje. Então, a ideia é tudo que você vê é verdade. Não é assim. Desde que o mundo é mundo, eu preciso ver para crer. Isso que está escrito em João, capítulo 20, 25. Lembra, Tomé? Tomé assim, todo mundo falou, então Tomé deveria falar assim, bom, se vocês estão falando, eu acredito. É verdade. Mas Tomé, ele vivia no mundo do quê? No mundo que eu preciso ver para crer. Então Tomé diz assim, não, se eu ver e se eu tocar, então eu vou crer. Esse era o mundo de Tomé. O mundo do ver para crer. Nós hoje não compramos coisas só porque vimos, ali, olhamos. Você precisa o quê? Porque alguém te falou, porque alguém te contou. Nossa, eu quero ver, quero dar uma olhada, quero examinar. Não é isso que a gente faz? É isso que deve ser feito. Ninguém compra algo no escuro. Ninguém faz negócios no escuro. Você precisa conversar, você precisa examinar para ver. E desde que o mundo é mundo, isso funciona assim. A TV, ela nos ilude todas as vezes que vemos algo e confiamos de que é verdadeiro. Não pensamos que aquela imagem pode ter sido manipulada, desfigurada e que em alguns casos ela não tenha nada a ver com a realidade dos fatos. Isso é muito interessante. Bom, vocês vão lembrar de uma propaganda de cigarro do Marlboro, em que era uma paisagem bonita, umas montanhas, um campo maravilhoso, lindo, um homem saudável em cima de um cavalo, um homem bonitão, né? Se engalã em cima de um cavalo, cavalgando, cheio de saúde. Mas embaixo aparecia: o Ministério da Saúde adverte que fumar causa câncer de laringe. Alguém lê isso? Não, ninguém lê isso. Todo mundo ficava olhando para a imagem. Agora, a imagem corresponde com o produto? Não. Mas as pessoas que olham falam assim: não, Marlboro é o melhor cigarro. Cigarro bom. Dá vontade de dar uma tragada, né? Cigarro bom. Não, mas não corresponde com a imagem. A imagem e o produto são distintos, são diferentes. Eu estou vendo uma coisa que é mentira, que não é verdade. É como o cardápio de um restaurante ou de uma lanchonete que você vai. Você olha para o cardápio assim, dá até água na boca e fala: que sanduíche de picanha maravilhoso, né? Que coisa gostosa, até água na boca assim. Mas quando você vai pegar o produto, não está igual. Você olha assim e fala assim: cara, o cardápio está mais bonito do que esse aqui, né? Porque aquilo que você vê nem sempre é verdade. Aliás, na maioria das vezes não é verdade. Então nós somos enganados e nós não pensamos que aquilo que vemos na TV ou que vemos na internet, nós não julgamos se aquilo é bom, nós não fazemos o exame daquilo. Tá? Temos que lembrar de que as pessoas são mentirosas por natureza. É isso que diz o Salmo 116. Todo homem seja mentiroso. Todo homem é mentiroso. Então nós temos que entender que tudo que
nós vemos nos meios de comunicação foi produzida por um homem. Alguém criou aquilo. E essa pessoa não é a verdade. Ela pode produzir uma verdade, mas ela pode produzir uma mentira. Então cabe a mim examinar. Não é porque alguém falou assim, olha, passa, esse programa é muito bom para o seu filho assistir e tal. Você fala que legal, a pessoa minha amiga, não, o produto é legal, vou dar para o meu filho assistir. Não. Assista, veja, examine se é bom para o seu filho assistir. E depois, se for bom ou não, deixe ele assistir, ou deixe ele consumir. Podemos ser facilmente enganados por não termos a capacidade de enxergar além daquilo que está nos mostrado. Nós temos que pensar isso, nós não somos capazes de enxergar a verdade por trás dos fatos. Por isso precisamos o quê? Examinar as coisas. Precisamos, de novo, ser como os crentes de Bereia. Paulo estava pregando o evangelho e aqueles crentes estavam fazendo o quê? Examinando, conferindo o que Paulo está falando com as escrituras, para não serem enganados. Então nós não podemos ser enganados porque a pessoa é bonitinha, porque ela tem uma boa feição, porque ela fala bem, né? Quantos políticos já não nos enganaram pela performance, né, bonita, chegaram lá, falavam de forma eloquente, faziam promessas maravilhosas, e a gente, hashtag fechado, lá, ia lá, voltava no número, tal, tudo, cantava musiquinha, fazia o gesto igual da pessoa, e aí vimos que a pessoa era um mentiroso contumaz, que enganou milhões de pessoas. Então nós precisamos entender, nós não podemos agir de forma imprudente, achando que o que estamos vendo está certo. Deixa eu examinar, deixa eu investigar aqui. É isso que a palavra nos pede. Então este mundo visual é um mundo perigosíssimo, é um mundo em que nós devemos tomar cuidado. E por quê? Porque é um mundo que é influente, mas ele também é o quê? É líquido. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele escreveu esse livro e outros livros mais, mas esse livro especificamente, A Modernidade Líquida, em que ele fala que essa é uma sociedade descartável, em que as coisas são líquidas, que elas esvaem das suas mãos rapidamente. O que uma pessoa gosta hoje, ela já não gosta amanhã. O que uma pessoa quer hoje, ela já não quer amanhã, porque ela já quer outra coisa. Então ele escreve sobre isso, sobre o poder da mídia. Ele diz assim, que a mídia impõe aos jovens modernos novas formas de se inserir em novos grupos, tá? Em grupos sociais no caso. Muitas vezes o que eles querem é ser aceitos pelos outros e por isso recorrem aos recursos causados pela influência midiática. Aí muda a sua postura, né? Ela muda o seu estilo de vestir, de agir, de pensar, tá? Nessa modernidade líquida, traz consigo essa liquidez, essa constante transformação, e por isso, nós que vivemos neste tempo líquido, aderimos a essas transformações para a nossa vida, e nos deixamos influenciar por elas, e com isso ficamos dependentes das tecnologias e queremos ter aceitação dos grupos sociais de acordo com o que temos, seja produto tecnológico, gosto parecido, entre outros. Então, os nossos jovens estão sendo assim, metralhados, estão sendo assim, alvejados com todo tipo da fluidez dessa geração pós-moderna. Então, às vezes a pessoa nem gosta de alguma coisa, mas aí, mano, você cafona, todo mundo gosta, cara, poxa, você não gosta, e a pessoa acaba se sentindo o quê? Preciso fazer parte do meio, preciso então fazer isso, preciso, para me dar bem com a minha galera, eu preciso consumir isso, preciso agir dessa maneira, deixar meu cabelo assim, fazer um penteado de uma maneira, imitar aquele gesto, aquela dança. Tudo isso faz parte desse poder que a mídia tem sobre as pessoas. E então, a partir disso, ela joga a pessoa no mundo do instante. Né? Ainda o Bauman fala isso, mas nota que interessante, né? Esse aspecto, ou o aspecto do mundo instante que caracteriza, que é uma característica bem forte, e a mídia faz isso, é o quê? Da velocidade com que as coisas são transmitidas. Tem que ser tudo assim, numa rapidez, numa velocidade, e essa velocidade é exigida por essa sociedade pós-moderna. Ninguém mais tem paciência para esperar as coisas. Né? Basta colocar, eu sempre falo isso aqui, né? Basta colocar um miojo na panela.
Você vai falar assim, nossa, mas que coisa demorada. 3 minutos, esse negócio fica pronto. Você, por quê? Você quer que as coisas sejam rápidas. Se você vai ali na qualquer lojinha que vende, lojinha, qualquer esqueci o nome, lanchonete que faça o lanche, você já pergunta, vai demorar muito? Aí a pessoa fala assim, 5 minutos. Você fica assim. A pessoa acabou de falar 5 minutos, deu 10 segundos, você está assim, olhando o relógio. Aí daqui a pouco você passa, não deu 30 segundos, você está olhando o relógio de novo. A gente passa olhando o relógio constantemente porque nós não temos mais paciência para cultos demorados, para aulas demoradas, nós não temos mais paciência para conversas demoradas, a gente não gosta mais de nada que é demorado. A gente quer as coisas assim, rápida, fluindo, né, velocidade. A internet basta... Gente, a gente conviveu com internet de escada, que era uma coisa horripilante. Horripilante. Alguns de vocês não têm noção o que era a internet de escada. Dá até medo até de lembrar. Hoje nós temos a internet ali de 500 mega. Mas se você manda uma mensagem e o aplicativo travou por míseros 10 segundos, você já está batendo no celular, está dizendo essa internet não vai, que coisa, vamos, e vai lá e reinicia o aparelho. 10 segundos que ela demorou. Você não deu uma travadinha. Isso já é uma agressão para a sociedade pós-moderna. Por quê? Esse é o mundo da velocidade. É o mundo que as coisas precisam acontecer rápidas. Tá? É o mundo do instante. E a nossa geração está sendo contaminada por isso. E é por isso que a gente não tem paciência mais para reuniões longas. E notem, você já foi afetado por isso. Porque certamente você já olhou no relógio hoje para ver se o culto estava na hora de acabar ou não. E não diga que você não fez isso porque você fez. Com certeza. Entendeu? Se não hoje, mas em algum momento. A gente fica assim, ó, 15 para as 9. Meu Deus do céu, tem 15 minutos e ele está no tópico 1 ainda, né? Então a gente está apressado. E, gente, notem, faz parte da nossa geração. Faz parte da nossa geração isso. Tá? O mundo do instante. E no mundo do instante, o que é que as pessoas querem? Coisas mais eficazes. Para que eu vou numa igreja que só Jesus salva? Mas eu quero cura. Eu quero prosperidade. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu não tenho paciência para ir para uma igreja e seguir uma fé onde vai demorar muito para Jesus me prosperar. Que eu vou ter que ficar aprendendo a doutrina daquela igreja, pegar 6 meses de aula, depois mais 1 ano de membresia, tal, tudo. Eu quero coisa rápida. Então, eu não preciso nem ser membro dessas igrejas. Eu vou lá e Jesus cura e acabou. Jesus prospera e acabou. Então, esse é o mundo do distante também. Ao mesmo tempo que ele é um mundo do instante. Esse quadro anterior aí, esse segundo quadro aí, Jesus prospera. Isso está levando os evangélicos à bancarrota. Exato. Porque os evangélicos há uma desconfiança, sim, uma incredulidade. Sim, porque é o mundo do instante. E também os católicos. Sim. Sim, porque é um mundo da rapidez. É um mundo da rapidez. As pessoas querem que a coisa aconteça. Isso já contaminou quase todas as igrejas. Quase todas as igrejas. As pessoas estão assim, sabe? Nesse mundo do instante. E ao mesmo tempo que é o mundo do instante, é o mundo do distante. Porque ao mesmo tempo que tem essa velocidade, esse mundo do distante cria o quê? Separações nas pessoas. Porque cada uma das pessoas, esse mundo visual que nós vivemos, ele também é um mundo do distante. Por quê? A quantidade enorme de situações, de misérias, de destruição que a mídia propaga todos os dias, vão nos distanciando porque cada um tem a sua vida, né? Cada um tem o seu mundinho ali, no seu celular, na sua rede social, né? Tem aí a sua particularidade, cada um criou o seu mundo ali, né? Que é você tem um desenho, é o mundo de Bigman, é um mundo separado de todo mundo, é o mundo do Bigman. Então cada um, essa sociedade, ao mesmo tempo que ela é veloz, ela também cria laços de distância. Eu já falei aqui, né, vou repetir de novo. O absurdo foi quando minha sobrinha, que morava no mesmo quintal, me deu parabéns pelo WhatsApp. Mas eu fui lá bater na porta e falar para ela, Thalita, me respeita, né? Pelo amor de Deus, vem aqui me dar parabéns pessoalmente, né? Então, por quê? E isso quando as pessoas não estão na mesma casa, eu já vi, na mesma casa, as pessoas mandando mensagem, uma no quarto, outra no outro, mandando mensagem. Sabe, é um mundo distante, as pessoas estão distantes.
Então também, ao mesmo tempo que era um mundo distante, esse mundo do distante cria nas pessoas o quê? A insensibilidade. São pessoas sem sensibilidade. São pessoas que elas estão atraídas pela ridicularização, pela espetacularização. Elas estão tomadas pela desgraça. Gente, lá nas grandes capitais, né? Se tem um acidente, uma morte, alguma coisa, as pessoas correm para ver aquilo. E vão lá, fotografam, mandam numa rede social, mandam aqui tudo. E assim, sabe? E cenas como essa, não é, embora seja um meme apenas, mas isso acontece muito. As pessoas não se preocupam com a pessoa vítima. Perderam a sensibilidade de ver que tem alguém no chão ali. Elas preferem o quê? Não preciso registrar. Eu preciso registrar o assalto, eu preciso registrar o crime, eu preciso registrar a tentativa de suicídio, eu preciso registrar tudo. Então é impressionante como essa geração pós-moderna se tornou fria e indiferente dos fatos. Por quê? Ela é uma geração distante dos sentimentos. E uma resposta para esse teatro cotidiano poderia ser a do filósofo Feuerbach, que ele, em seu prefácio à segunda edição de Essência do Cristianismo, ele afirma: nosso tempo, sem dúvida, prefere imagem à coisa. Prefere a imagem do que a coisa. Prefere a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Realmente, em nossa sociedade, a aparência é tudo, e tudo aquilo que simulamos e ostentamos parece muito mais válido do que a nossa essência. A sociedade seria a verdade escondendo sua existência. Ou seja, a nossa sociedade de postar momentos felizes em formas de foto, frases e eventos, nada mais seria do que camuflar uma realidade que tentamos esconder, mas que é real e que não é feita só de sucessos e felicidades. Nas redes sociais, tudo se torna espetáculo, inclusive o prato de arroz, feijão, bife e fritas. Então as pessoas precisam registrar tudo para dizer assim: gente, eu estou feliz, eu estou muito alegre. Ela pode estar arrebentada por dentro, ela pode estar sofrendo, mas ela precisa postar lá: olha, estou muito feliz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ela tem que mostrar para a pessoa que ela está feliz. Ela precisa mostrar: eu estou feliz. E o rosto dela está dizendo o contrário. A alma dela está dizendo o contrário. E nós sabemos, e a própria Bíblia nos testifica isso, que nós somos seres sentimentais. Nós precisamos de momentos bons, mas precisamos de momentos ruins também para refletir sobre a vida. Lembra o que Salomão disse? Mais coisa boa é voltar de um funeral do que de uma festa de casamento. Aí você fala: Salomão é deprimente, né? Não, Salomão está dizendo assim, que quando você volta de um funeral, você volta o quê? Refletindo sobre a vida, valorizando a vida. Você mostra realmente quem você é, uma pessoa preocupada com a sua vida e com a sua família. Você quer viver. Uma festa de casamento, a pessoa volta o quê? Volta barriga cheia, não está nem aí com nada, volta, sabe, às vezes... Entendeu? Não está nem aí, né? Sabe? Então ele faz esse comparativo, né? Ele faz esse comparativo para mostrar: gente, a vida faz parte. Nós sorrimos, mas nós também vamos chorar. Nós nos alegramos, mas há momentos que nós vamos entristecer. Nós desfrutamos de saúde hoje, mas amanhã talvez no resfriado nos jogue na cama. E em tudo isso que nós fazemos, a Bíblia diz: em tudo dá graças. Samuel, dentro dessa colocação do Salomão, bem mais alegre de um velório do que de um casamento. Porque as pessoas vêm refletindo no casamento. E do velório e do casamento, normalmente elas vêm bêbadas. Bêbadas, falando mal da festa dos outros. Mas até falando mal. Carregando e falando mal. Então, vem pecando, não vem refletindo sobre a vida, né? Triste, né? Triste. E é comprovado que o uso excessivo dos meios digitais trazem consequências ao cotidiano dos jovens. Eles usam sem medida e deixam-se influenciar desse fato. Os nossos jovens hoje, pelo excesso de conteúdo, eles já estão o quê? Tomados por isso.
E é muito difícil hoje você conversar com um jovem. Por quê? O que o tempo do pós-modernismo fez e a mídia também? E a mídia é o grande braço direito do pós-modernismo. O pós-modernismo está emburrecendo a nossa sociedade, isso que eu disse, muitos estudiosos dizem isso, perde-se o poder de argumentação e os nossos jovens já não sabem conversar sobre outras coisas. Não sabem conversar sobre outras coisas. Antigamente, uma pessoa, por menos escolaridade que ela tivesse, ela sabia conversar sobre todas as coisas. Sabia conversar sobre política, sobre esporte, sobre música, sobre artes, sobre a vida em geral. Hoje as pessoas elas têm cada vez menos a capacidade de argumentar sobre alguma coisa. É muito comum, e você vai ouvir isso, a pessoa diz assim: olha, sobre isso eu não vou dar opinião porque eu não sei. Bom, tá certo, ela não sabe, tem que dar opinião. Mas por que ela não sabe? Porque se perde o poder de argumentação, porque a mídia está modelando o tipo de pessoas que elas querem. Tá? O tipo de pessoa que elas querem. Qual é aquela? É o que George Orwell fala, a polícia do pensamento. Ou seja, o teu pensamento está sendo policiado e dominado. Então você pensa somente aquilo que nós queremos que você pense. Então, por isso que se pinta o quadro que o pós-modernismo se quer. Tá? E os nossos jovens sofrem com isso, são agredidos todos os dias pelo poder da mídia. E aí nós temos um mundo opcional. O mundo opcional da mídia é um mundo de opções por excelência, de um momento, é um mundo de opção por excelência. De um momento para o outro, saltamos de uma meia dúzia de canais de TV para 300. Além disso, a introdução da internet multiplicou as centenas de opções jornalísticas. O advento das redes sociais, aí, todas elas, representa outro desafio para nós cristãos. É necessário que a igreja entenda a força que este mundo opcional tem na vida das pessoas que correm para lá para fugir da sua realidade. Por que as pessoas correm para os meios de comunicação? Para fugir do mundo real. O mundo opcional é aquele mundo onde você não tem a sua família chata, onde você não tem o seu pai intolerante, a sua mãe cafona, onde você não tem a tua mulher chata que te importuna todo dia, o teu marido que é bruto, que é grosso, que não te elogia. Então, o mundo opcional, você vai ter o quê? O inverso disso. Você vai ter as pessoas que te elogiam, as pessoas que te encorajam, as pessoas que nunca te viram na vida, mas elas te encorajam. E você fala assim: pô, são meus amigos. E é comum as pessoas criarem esse vínculo com esse mundo opcional justamente para fugir da realidade. E ela tem essa facilidade porque basta um clique e pronto, se abre um leque de opções. Uma vez eu vi uma pessoa que eu conheço, eu privado o nome, porque é gravado, ela colocou assim: estou sozinha hoje, quem quer sair comigo para um cinema? E logo choveu de gente embaixo. Logo choveu, o leque de opções foi grande. Ela podia escolher quem ela queria para ir para o cinema com ela. Entendeu? Então, este mundo opcional, este mundo da opção, faz com que as pessoas corram para ele com uma facilidade. Gente, o número de adultérios cresceu, não foi por acaso. Foi porque esse mundo opcional trouxe para as mulheres que nunca tiveram carinho, nunca tiveram atenção, nunca tiveram respeito dos seus maridos, tinha sempre um amigo virtual que elogiava, que via nela as qualidades, né? Via no sentido de que não conhece, mas está lá, paparicando, enchendo o ego dela. E então, o número de adultérios cresceu assustadoramente por causa desse mundo opcional. O que fazer diante disso, então? Então, os cristãos precisam ensinar o perigo que a sociedade corre diante da idolatria das redes sociais, porque o inimigo de nossas almas conhece o nosso ponto de vulnerabilidade e certamente vai investir toda a sua sagacidade para nos derrubar. Portanto, e aí Paulo diz, né? Portanto, aquele que pensa que está de pé, melhor ter cuidado para não cair. É o conselho de Paulo. Mateus capítulo 5 diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então,
nós temos que tomar cuidado. A igreja precisa ensinar, a igreja precisa ser um referencial para essa sociedade. A igreja precisa mostrar para essa sociedade que não é tudo que está na mídia que deve se consumir, o perigo que isso tem. E devemos fazer isso por quê? E devemos fazer isso e tomar cuidado também. Porque hoje estamos de pé, mas amanhã poderemos ser vítimas dessa sociedade pós-moderna, do poder que a mídia tem. E nós temos aí estatísticas, mas muitas estatísticas, que mostram que 1/3 da população mundial está conectada à internet, tá? E ela interage por meio das redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa então fazer o quê? Instruir seus membros, tá, no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Se você pegar qualquer pessoa celebridade, pode fazer esse teste. Elas começam então a sua live, e em questão de 5 minutos apenas, essa celebridade, ela já tem ali mais de 1 milhão de views e aproximadamente 30, 50 ou 60 mil curtições. Vocês lembram bem das lives do Bolsonaro? As lives do Bolsonaro era algo assim impressionante, algo que vai ser estudado futuramente, eu tenho certeza disso, que foi um fenômeno. Acho que poucos souberam usar a rede social como o Jair Bolsonaro, e na época as lives dele era algo impressionante. Eu ficava vendo assim, ele superava os grandes canais de televisão, todos eles juntos, superava as plataformas digitais, por exemplo, de rádios como Jovem Pan, Bandeirantes, CNN, Globo News, Record News. Ele superava em termos de views e de curtições. Era algo assim espetacular. E então as pessoas elas se conectam muito rápido. Então existe um grande aglomerado. O que nós devemos fazer? Ensinar. Nós devemos ser referencial para essa sociedade, mostrar que tudo precisa ser examinado, tá? Tudo precisa ser o quê? Ser feito com ordem e decência e principalmente instruir os nossos. Então a igreja precisa ser exemplo, como Jesus foi exemplo, e devemos mostrar então o quê? Promover a salvação através das mídias sociais. Tá? Precisamos mostrar para essas pessoas que as redes sociais podem ser uma bênção se forem bem usadas. Podem promover coisas boas se forem bem usadas. Então nós não podemos esquecer, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido, mas nós não podemos deixar que nada, absolutamente nada, nos domine. É o conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. Então, essa sociedade, ela precisa de Jesus. E Jesus é importante para essa sociedade, por quê? Porque tanto o Tertuliano quanto outros comentaristas, eles dizem que o cristão, ele nasce cristão, ele torna-se, aliás, ele não nasce cristão, ele torna-se, tá? Ele torna-se cristão ao longo, por quê? Por influência. E então, sem dúvida, nós estamos em uma época onde novos desafios e possibilidades se apresentam neste tornar-se cristão. Mas a mensagem, o alimento e a pessoa a encontrar permanecem os mesmos. Então, eu não nasci cristão, mas eu me tornei cristão. Agora, o alimento que me sustenta e que me faz cristão sempre foi o mesmo. Ele nunca deixou de ser um alimento sólido e importante para todas as gerações, e ele continua sendo importante hoje. Então, como combater a mídia, o poder que a mídia tem? Apresentando os valores do nosso Senhor, os valores cristãos, apresentando a pessoa de Cristo. Só Cristo pode mudar uma sociedade dominada pela mídia. Só Cristo pode transformar os corações que estão conectados com as diversas opções que as mídias de comunicação oferecem. Somente a mensagem poderosa do Evangelho pode livrar uma pessoa que está preso em meio a qualquer rede de comunicação. Somente a pessoa de Cristo pode e é o antídoto para curar essas pessoas que estão viciadas, estão dominadas pelos meios, pelo poder que a mídia tem. Com isso, irmãos, finalizando, nós precisamos considerar o que Lucas 6,46 diz. Acima de tudo, é importante considerar que Jesus exige o quê? Pleno domínio sobre nossa vida. Jesus, ele exige que nós sejamos somente dele, que nós não o dividamos com ninguém,
que nós não colocamos outros deuses no nosso coração. O Senhor quer ser Senhor da nossa vida por completo. Então nós não podemos dividir o Senhor com uma rede social. Nós não podemos dividir o Senhor com um canal de televisão ou com outro meio de comunicação. Ele é o Senhor total da nossa vida. Como diz Romanos capítulo 14, versículos 7 e 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto de nós, os que estamos vivos. Então o Senhor é importante para essa sociedade. Essa sociedade precisa conhecer Jesus, precisa ser confrontada com os seus pecados e com a sua idolatria da rede social. Porque o Senhor, ele é incompatível com o egocentrismo que essa sociedade apresenta. O senhorio de Cristo deve ser o alvo exclusivo da realidade existencial do homem. E o senhorio de Cristo decorre do fato de que não somos nós mesmos, mas somos do Senhor. Nós não somos de nós, mas somos do Senhor. E o senhorio de Cristo assegura que a eficácia da sua obra é redenção. Só Cristo pode redimir o homem do seu pecado, das suas crises existenciais. Opção que esse mundo tem. A nossa sociedade não precisa partir para o mundo opcional. Nós temos uma opção para esse mundo. Não é um mundo opcional, mas é o mundo de Cristo. É a vida que Cristo proporciona. Que uma vez que a pessoa entra nela, nunca mais ela quer sair. Uma vez que a pessoa adentra ao mundo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca mais ela vai querer sair desse mundo. E ela vai dizer com certeza: não quero mais sair desse mundo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo em mim, mas vivo na vida do Filho de Deus que me salvou. E assim, meus irmãos, voltemos-nos para Deus. Na próxima quinta, nós vamos falar um pouquinho da negação do mal. Como essa sociedade pós-moderna nega o mal e nega o pecado. Isso é o grande problema. É isso. Finalizamos o nosso estudo de hoje. Sempre lembrando, devemos examinar tudo, julgar o que é bom e nos abster daquilo que é mal. E fazendo assim, nós não negaremos Deus no nosso coração.